Olá, meu nome é César e irei dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal de São Paulo, do curso de especialização em Fisiologia do Exercício aplicada à prática clínica. O tema do nosso trabalho é o treinamento muscular respiratório no pós-operatório de cirurgia cardíaca. A revascularização do miocárdio é um procedimento cirúrgico indicado ao tratamento das doenças cardiovasculares, que por sua vez estão entre as principais causas de morte no mundo. Os pacientes que são submetidos aos procedimentos apresentam redução ventilatória, dor, imobilidade, causando disfunção na mecânica pulmonar. Muitos pacientes revascularizados necessitam de períodos prolongados de ventilação mecânica, o que contribui para o desuso da musculatura ventilatória, aumentando a proteólise e causa atrofia no diafragma. Exercício respiratório atualmente tem sido muito requisitado com o objetivo de reverter ou até diminuir o quadro de complicação pulmonar pertinentes ao processo de revascularização. No pós-operatório das limitações decorrentes no processo cirúrgico, os exercícios respiratórios poderão favorecer a sua recuperação e assim diminuir o tempo de permanência no hospital. Diante disso, o objetivo desse trabalho é demonstrar a melhora ventilatória após o programa de exercícios respiratórios em cirurgia cardíaca. Métodos. Para alcançar os objetivos propostos, realizou o levantamento bibliográfico na base de dados PubMed. Nessa base, foram utilizadas palavras-chave como músculos respiratórios, treinamento e pós-operatório, usado em português e em inglês. Para critérios de inclusão, foram utilizados estudos em que pacientes foram submetidos à cirurgia cardíaca, estudos que incluem pacientes no pós-operatório e estudos que utilizam treinamento muscular respiratório e artigos em português e em inglês. Para critérios de exclusão, os estudos que incluem tratamento pré-operatório, estudos que não fazem treinamento muscular respiratório como forma de tratamento e artigos em outros idiomas. Os resultados mostraram 11 artigos que tiveram seus títulos e resumos lidos. Dos 11 artigos, 2 deles eram duplicados. Após a triagem, foi aplicado os critérios de inclusão e de exclusão. 5 artigos não responderam aos critérios de inclusão, restando apenas 4 artigos que apresentaram assuntos relacionados à pesquisa. Olá, eu me chamo Luana, darei continuidade à apresentação do trabalho. Nos artigos selecionados, Rodrigues tinha como objetivo comparar os efeitos de 2 programas de fisioterapia no exercício intra-hospitalar, na função pulmonar e na capacidade funcional dos pacientes no pós-operatório de transplante cardíaco. Como resultado, ele encontrou comportamento semelhante. Foi observado entre os 2 grupos tratados, com aumentos estatisticamente significativos entre o primeiro e o segundo teste de seguintes variáveis, como a capacidade vital funcional, de 59% no grupo controle e 35,2% no grupo de tratamento, PI max de 8,6 em grupo controle e 53,5 no grupo de tratamento, Pmax de 28,8% no grupo controle e 40,7% no grupo de tratamento, tendo também o teste de caminhada com o valor de 44,5% em grupo controle e 31,4% no grupo de tratamento. Houve um aumento de esforço, aumento da força periférica pelo teste de uma RM, com o tempo que foi pré-determinado com os grupos musculares de flexores de cotovelo, flexores de ombro, abdutores do quadril e flexores de joelho. Já no trabalho de Ferreira, ele queria evidenciar a perda da capacidade ventilatória no período de pós-operatório em pacientes submetidos à revascularização do miocárdio. Testar a hipótese de que o treinamento muscular respiratório realizado após a cirurgia pode melhorar a capacidade ventilatória nessa população. Ele não encontrou no sentido de diferença entre os 2 grupos com relação aos dias de internação e a dispneia da dor referente aos achados encontrados.
Já Matheus, no trabalho dele, ele quis avaliar a função pulmonar e a força da musculatura respiratória no período de pós-operatório e verificar o efeito do treinamento muscular inspiratório sobre as medidas de desempenho da musculatura respiratória em paciente submetido à revascularização do miocárdio. Observou a redução significativa em todas as variáveis mensuradas no primeiro dia de pós-operatório, quando comparadas ao pré-operatório. Nos dois grupos estudados, que foram avaliados a PE max, capacidade vital e volume corrente e o pico de fluxo respiratório de ambos os grupos, tanto de estudo quanto controle, no terceiro dia de pós-operatório, o grupo estudo apresentou uma comparação, apresentou em comparação, ao grupo controle, maior valor de capacidade vital com o volume corrente que foram mensurados no trabalho. Já Gomes, ele quis verificar se o condicionamento pré-operatório dos músculos inspiratórios poderia ajudar a diminuir a disfunção respiratória pós-operatória. Ele observou que o treinamento dos músculos inspiratórios aumentou a capacidade vital forçada e a ventilação voluntária máxima e a relação entre o volume expirado forçado nos primeiros segundos e a capacidade vital forçada. A evolução dos gases sanguíneos e das pressões expiratórias e inspiratórias máximas antes e depois da cirurgia foi similar em ambos os grupos, com desfechos também similares. As complicações das cirurgias cardíacas são fatores que predispõem a alterações na ventilação do paciente e pode estar relacionada ao tipo de cirurgia que foi feito, a duração e o tempo de circulação extracorpórea. Os traumas que podem ocorrer referente a esses procedimentos estariam inclusos a telectasia, derrame pleural e pneumotórax, e, consequentemente, as complicações desses traumas poderiam levar a uma redução na ventilação, aumento do trabalho respiratório e, consequentemente, reduzindo a capacidade vital forçada e a ventilação voluntária máxima, Essas características dos pacientes após a cirurgia faz com que a avaliação cinesiofuncional à beira do leito seja realizada de forma minuciosa, direcionada à necessidade e à recuperação da movimentação tóraco-pulmonar desses pacientes e otimizar a função pulmonar. Ao mensurar e monitorar as funções dos músculos respiratórios por meio das medidas de PI max e PE max, nos pacientes que são submetidos à cirurgia cardíaca, é uma forma simples e importante para planejar uma intervenção que possa trazer benefícios clínicos como a redução das complicações pulmonares do pós-operatório, realizando exercício respiratório. São, por definição, estratégicas, que aumentam a força da musculatura respiratória. Esses benefícios do treinamento muscular respiratório pode ser observado por meio do aumento do volume corrente no pós-operatório, havendo também o aumento da capacidade vital. O trabalho muscular respiratório realizado no paciente em pós-operatório de cirurgia aumenta a capacidade vital forçada e a ventilação voluntária máxima, embora também em alguns estudos o treinamento muscular inspiratório pré-operatório não tenha mostrado benefícios clínicos perante ele e aumentou de forma significativa a função ventilatória, como demonstrado pelo aumento da capacidade vital forçada e da ventilação voluntária máxima. Considerando-se que nas variáveis estudadas alcançamos resultados satisfatórios e estatisticamente relevantes nesses estudos, no sentido de demonstrar melhora ventilatória após um programa de exercício respiratório em pacientes submetidos a uma cirurgia cardíaca, e no decorrer do trabalho concluímos que o treinamento muscular respiratório é eficaz para a recuperação dos valores de pressão expiratória máxima e de pressão expiratória máxima, e essa melhora na força muscular causa diretamente um aumento no volume corrente e pico de fluxo expiratório, reduzindo os riscos de complicações e diminuindo o tempo de internação e aumentando a qualidade de vida. Obrigada.